A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Estamos trabalhando no livro de Esther. Tem muito a ensinar a mim e a você. É um livro forte, é um livro de uma proteção divina extraordinária. É um livro que você vê claramente a grandeza do Senhor. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos terminar o capítulo 2. Do 19 ao 23, onde a gente vai ver a grandeza de Mordecai. Tem Bíblia que fala Mardoqueu, a tradução. Essa aqui fala Mordecai, a minha outra Bíblia fala Mardoqueu. O tema que eu coloquei foi Mordecai, um servo firme em seus valores. Porque servo de Deus tem que ter valores. Eu e você, em outra época, não tinham conhecimento da palavra. Vivia de alguma forma que não agradava a Deus. Nossa conduta, nosso falar, nosso andar, cada um de nós tinha coisas que desagradavam. Mas a partir do momento que a gente conhece a palavra, temos que mudar. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É fundamental eu e você estar na palavra. E Mardoqueu, Mordecai, como está nessa tradução, é um exemplo para nossas vidas. Vamos aprender com ele? A gente sabe que ontem a gente leu que Esther agora era rainha. Mas Esther não falou das suas origens, da sua família, porque Mordecai criou ela muito bem, como tio, como primo dela. Apesar que ela não tinha mãe nem pai, mas ele é um exemplo para os pais, para as mães. Que criação extraordinária, porque ela obedeceu a tudo que ele orientou. E a gente vai ver aqui no caráter dele, como ele é um homem servo do Senhor. Por isso que eu coloquei Mordecai, um servo firme em seus valores. Esther 2, dos 19 ao 23. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Aqui a gente já vê que ele trabalha no governo, trabalha ali com o rei. Um excelente funcionário, Com essas qualidades dele, ele só tinha a somar. Segundo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que é judia. Ela continuava a obedecer a Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. Veja que ela era rainha, mas ela obedecia às ordens dele. Isso foi uma criação firme, constante, com muita, com muita responsabilidade, com muita seriedade. A Bíblia sabe, o Senhor sabe a quem honra. Esther estava ali agora de uma simples menina que veio de uma família judia pobre, agora era rainha. Porque o Senhor escolhe caráter. Davi era um simples jovem que cuidava de ovelhas. E até hoje os grandes hotéis têm o nome Rei Davi lá em Jerusalém. Porque Davi, quando você vai observar, apesar de ser um homem de guerra, mas era um homem de um caráter super refinado. Isso a gente vê em Mordecai. Naqueles dias, Mordecai, fazendo o seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtã e Teres, dois eunucos que eram guarda do palácio, estavam zangados com o rei, planejava matá-lo. Veja o que Mordecai soube. Aí, Mordecai contou isso a rainha Esther e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Veja que Mordecai era pela verdade, Ele não compactuava com os erros e ele falou isso a Esther. Houve uma investigação. Descobriu-se que era verdade. Então os dois eunucos foram enforcados. E o rei ordenou que fosse registrado o relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. Digamos que era o cartório na época ali, E foi escrito ali o que Mordecai falou. Porque grande foi o livramento para o rei. Mas Deus é tão perfeito que toda essa orientação de Mordecai, tudo isso que Mordecai falou, que livrou-lhe da morte, na época, na data certa,
aquele livro ia servir para honrar Mordecai. Lá na frente a gente vai ver isso. Porque o que se planta se colhe, né? Seja bom ou ruim. E você vê que aqui ele salvou o rei da morte. E o rei fez questão de mandar escrever nos livros do palácio. A mesma coisa, a Bíblia diz que tem um livro da vida, onde a minha vida e a tua está sendo escrita no cartório do céu. E eu e você tem que lutar. Tem que ser um cidadão, uma cidadã para também estar com o nosso nome livre no livro da vida. Para um dia a gente morar com Cristo. E a Bíblia nos mostra em todas as áreas como devemos se comportar, como devemos ter integridade com o Senhor. Mordecai é um exemplo disso. Esther também. O caso interessante é que o Senhor disse lá a Nicodemos que tem que nascer de novo, da água e do Espírito. O nascer de novo é ser uma nova criatura. E Mordecai era esse homem íntegro, e Esther também. Aqui em Provérbios 19, o 22 e o 23 tem muito a ver com Mordecai. O 22 diz: o que se espera de uma pessoa é que seja fiel, melhor é ser pobre do que mentiroso. Veja, o que se espera de uma pessoa é que ela seja fiel. Fiel nas suas atitudes, fiel no seu falar. E ainda também diz que é melhor ser pobre do que mentirosos. Porque quem era que mentia? O pai da mentira, o diabo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, ele era o pai da mentira. E quem mente é filho dele. Não é Beto que está dizendo, é a palavra. Então vamos vigiar. Aquilo que a gente era no passado não podemos ser mais. E a gente vê aqui que Mordecai não era um homem de mentira. Era um homem que dava valor, tinha valores e ele lutava por esses valores com suas atitudes. Aqui no verso 23 diz: quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Quem teme ao Senhor cada dia luta para ser um cidadão do céu. Quem teme ao Senhor luta para agir como Mordecai e Esther agia. Porque quando a gente age assim, nosso nome está no livro da vida. É muito importante a gente temer ao Senhor. Eu temo ao Senhor, eu vou para a casa de Deus, eu não vivo mais no mundo fazendo as coisas do mundo. E seu dia a dia, e sua conduta, e suas palavras, o que é que diz? Realmente anda com a verdade hoje? Não perde tempo mais caluniando, nem zombando, nem mentindo de ninguém? Porque então, são 7 coisas que Deus odeia. E uma dessas é mentir, é caluniar, é defamar, é jogar irmão contra irmão. Tudo isso temos que deixar no velho homem. Aqui em 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Novo é uma conduta firme e santa com o Senhor. E essa conduta, Mordecai tinha, Esther também. Então, que eu e você valorize o novo. O novo é o nosso dia, o nosso falar, nosso entrar, nosso sair. Não é só na igreja. É na faculdade, é com os amigos, é no trabalho, é com a família, é em todo lugar. É fato que muitas vezes as famílias não valorizam o servo de Deus. Fica apontando o passado. A Bíblia diz que quem aponta é o adversário. E o justo juiz é quem molda a gente, é quem protege a gente. E o nosso nome hoje está escrito no livro da vida. Ele diz que todos os nossos pecados foram jogados no lago do esquecimento. Quem era Maria Madalena? Quem era Pedro? Quem era Paulo? Né? Quem era Zaqueu? Mas passaram a ser novas criaturas em Cristo. Então, que eu e você valorize nossos dia a dia. Que os nossos valores hoje sejam de cristão. Para que um dia a gente more com Cristo. Para que um dia a gente esteja no cartório celestial vendo nosso nome lá. Escrito no livro da vida. E agora a gente morando e cantando no grande coral. Mordecai nos dá esse exemplo. E Esther também. Que a gente possa aprender na palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.